2017, né? E também, logo depois dela, a gente elabora a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela é uma situação mais macro do orçamento. Então, basicamente, nós temos algumas planilhas orçamentárias, algumas situações de orçamento. A LDO é uma coisa mais macro, né? Então, é uma coisa você pegar em determinada secretaria e mostrar quanto que ela vai ter de custo, quanto que ela vai ter de recurso durante o ano. E depois, no orçamento, a gente destrincha isso com mais precisão. Então, o projeto da LDO 2020 foi elaborado com base no PPA 2018 a 2021, considerando os indicadores e as metas fiscais e financeiras nelas fixados, né? A LDO representa o elo da ligação entre o planejamento de médio prazo, e a Lei Orçamentária Anual. Após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO transformou-se numa lei especial, mesmo porque esta lei que conduzirá ao alcance do principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns assuntos que nós vamos abordar na LDO é o custeio das despesas de outros entes, despesas irrelevantes, programação financeira e cronograma de desembolso, metas bimestrais de receita e limitação de empenhos, reorganização administrativa, aumento de gastos com pessoal, né, previsto na Constituição Federal, Poder Legislativo e a revisão geral anual, controle de custos e avaliação de resultados, transferência de recursos a entidades e às pessoas, né, renúncia de receita e a não aprovação da LOA em tempo hábil. A estimativa de receita e critérios. Nós temos um quadro onde ele coloca para a gente a previsão da inflação para os respectivos anos. Então, nós temos um quadro que ele é geral de 2017 a 2022. Uma coisa interessante é que nós tínhamos uma previsão de arrecadação de 4% que se manteve nos anos, durante 4 anos na elaboração do PPA. Nós estamos vendo que a economia do país não tem sido muito boa. Então, ela está perdendo esse índice de inflação. Ele caiu para 3,45%, 3,86%. Então, é naquele 1,5% para mais ou para menos, tá? Bom, o demonstrativo 1, que são as metas fiscais, a receita total nos valores correntes está em 201.754.000. E a despesa total, também equiparado a esse valor, 201.754.000. Os cálculos de despesa do anexo das metas fiscais mostram que nós temos, em 2018, empenhados 191.526.000, uma reestimativa para 2019 de 194.107.000, estimativa para 2020, 194.107.000, e a estimativa se mantém em 2021 e 2022. Por que ela se mantém? Justamente por aquela questão do crescimento do país. Nós não temos uma previsão de um bom crescimento. Infelizmente, a economia não vai muito bem. Na questão da dívida consolidada, o quadro de dívida consolidada, nós temos aí as diversas dívidas, né, do país, dívida mobiliária, dívida contratual, e uma coisa que chama atenção é a questão dos precatórios, né, posterior a 5/5/2000. Nós tínhamos em 2017 37.218.000, em 2018 37.218.000, que se repetiu o valor, o lançamento foi o mesmo. Em 2019 caiu para 31.218.000, e em 2020, com a insuficiência fazendo o pagamento, cai para 25.218.000. 2021 para 19.218.000 e 2022, 13.218.000. As metas e os objetivos. No caso da Câmara Municipal, né, o processo legislativo, nós temos aqui as metas, então, comissões integrantes legislativo, 4 unidades, número de funcionários são 17, número de parlamentares são 15, número de sessões ordinárias mensais por unidade são 29. Para isso está somado um valor, né, dessa manutenção do legislativo de 3.300.000. No caso da Prefeitura, as operações especiais, a amortização de dívida contratada da Prefeitura e o PASEP somam 3.487.000. Na Educação, 52.942.500, divididos em manutenção de pessoal em cargos sociais, custeios e despesas correntes, despesas de capital, apoio ao ensino superior, cobertura de quadras e construção da unidade escolar da EMEB, reforma e ampliação da ETAN também. Se mantém porque, como pode atravessar de um ano para o outro,
Então, a gente tem que manter essa dotação orçamentária segura para isso. No caso da saúde, está previsto 50.830.000, que estão separados, no caso, para assegurar o pleno atendimento da rede municipal, na reforma de manutenção de UBS, aquisição de veículo, né, equipamentos para a estruturação da saúde bucal, manutenção de pessoal em cargos sociais, despesas correntes e despesas de capital. A otimização da gestão municipal em cultura e turismo está previsto 640.600. Essa manutenção ela serve para garantir as ações voltadas à cultura do município, realizar anualmente a festa da cidade do município e realizar a festa do carnaval também. Manutenção, pessoal em cargos sociais, custeios de despesas correntes, e volta o carnaval e aniversário da cidade. Esporte e lazer, 2.024.200, que é a questão da Praça da Juventude, manutenção de pessoal em cargos, custeio de despesas correntes e despesas de capital. Todas as despesas que podem atravessar o mandato, ela tem que permanecer na LDO. Independente se falta R$5.000 para pagar, ela tem que permanecer na LDO. No caso da Obras e Meio Ambiente, são 2.437.50, que é a execução de ações afetas ao meio ambiente e obra, que no caso tem asfalto, pessoal em cargos, despesas correntes e despesas de capital. Ações de desenvolvimento social, 5.167.600, para manutenção de pessoal em cargos, despesas correntes, despesas de capital e a casa-abrigo, a manutenção da casa-abrigo também. Na gestão municipal das ações de apoio, assegurar o desempenho das funções básicas estabelecidas na lei municipal que dispõe sobre a estrutura administrativa, né, da lei 4.295 de 2015. Ela garante o suporte necessário às tomadas de decisões para a desapropriação de imóvel, para pessoal em cargos sociais, custeios, despesas correntes e despesas de capital. Nisso está previsto 3.079.800. Dos atos da administração, nós temos 3.398.000, que é para assegurar os direitos do servidor municipal, né, que é pessoal em cargos sociais, custeios das despesas correntes e despesas de capital. Na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 705.700, que é somente para pessoas em cargos sociais, custeios de despesa corrente e despesa de capital. Uma coisa que é interessante é que nós já estamos mantendo aquela linha de estar tudo dividido e subdividido dentro das secretarias. Então, por exemplo, antes nós tínhamos somente uma questão de consumo numa determinada secretaria. A Secretaria de Administração, por exemplo, ela comprava sulfite para toda a prefeitura. Ela comprava um material para toda a prefeitura. Isso é errado. Então, nós distribuímos isso dentro do orçamento. Cada secretaria tem a sua devida dotação para fazer a compra de acordo com cada secretaria e a necessidade dessa secretaria. Então, hoje a gente tem a possibilidade de mensurar quanto foi utilizado em cada secretaria. A otimização da gestão municipal de serviços municipais são 21.482.700, que é para recuperação da infraestrutura, né? Recapeamento asfalto, aquisição de maquinários, implantação do Centro de Informação ao Turista, urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho, construção do velório municipal, pessoal em cargos, custeio de despesas correntes e despesas de capital. A otimização da gestão municipal geral, 111.300, que é para assegurar o desempenho das funções básicas estabelecidas na manutenção de pessoal em cargo. Gestão Municipal da Fazenda, 5.154.100. Assim como aconteceu de 2018 para 2019, a Secretaria da Fazenda era quem detinha o maior número de dotação orçamentária. Nós dividimos, nós tiramos a dotação orçamentária da Secretaria da Fazenda e distribuímos para as demais secretarias. Para manutenção de pessoal em cargos sociais, custeios das despesas correntes, custeios de despesas de capital e propaganda e publicidade. Lembrando que o gasto com a publicidade e propaganda, para o ano que vem, a gente tem que fazer aquela média, então a gente não pode gastar mais do que foi gasto nos últimos 3 semestres.
a reserva de contingência, nós temos 200 mil para a reserva de contingência, que é a reserva geral, e temos 1.800.000 que são das emendas impositivas, obedecendo os percentuais da lei. No caso do Instituto de Previdência Municipal, nós temos a manutenção do geral do imprente em 28.506.000. Serviço autônomo de água e esgoto também, no caso o PASEP do SAET, o recolhimento do PASEP, 165.000. A manutenção da superintendência em 2.451.500. Manutenção da divisão de finanças do SAET, que é garantir o pleno funcionamento do SAET, 1.351.000. Para o SAET também, aquisição de veículos para substituição da frota do SAET e a manutenção da divisão técnica operacional em 11.119.000. No caso do saneamento básico, reservatório de água, reforma e manutenção da ET de Jurupema, Vila Negre e Guariroba, no total de 100.000. E outro reservatório de água são reservatórios e base de iluminação de poço, né, do Tênis Park, 800 metros de tubo de 600 das redes, setorização do Laranjeiras, execução da rede de água do Tênis Park e o sistema do Tênis Park também. Total 1.300.400. Recuperação da infraestrutura danificada, né? 100.000 reais aqui. Basicamente, essa é a nossa estrutura de distribuição de orçamento. Ela é bem simples, acredito que ela está bem eficiente, está bem distribuída, e ela está de uma maneira realmente, como eu disse, bem macro. Tá? A partir daqui, dentro do orçamento, que a gente vai ter mais liberdade para trabalhar, ou seja, desse 100.000, desse 1 milhão, desse 2 milhões, para onde vão? O que vai ser feito com isso? Para onde ele vai ser empregado? Então, dentro dessas funções, nós vamos dividir as subfunções dentro da econômica, subeconômica, e assim a gente faz a divisão do orçamento. Basicamente, o que nós temos hoje da LDO é isso. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Boa noite, Beto. Boa noite, Montagnoli. Mais uma vez, aqui a gente participando da LDO, agora para o ano 2020. Eu gostaria que você repetisse para mim em relação aos precatórios. Você citou que em 2017 foram 37.218.000, é isso? Isso mesmo. Aí ele se repete... Em 2018. Em 2018. Aí em 2019... Ele cai para 31.218.000. Houve o pagamento desse valor? Ele houve pagamento, né, que são as baixas, e houve também correção de duplicidade de lançamento. Houve correção de... Foi informado ao DEPRE? Sim. Isso são coisas do próprio orçamento, que a gente faz o comunicado de ofício e encaminha para fazer a atualização. Entendido. É que eu tenho um documento aqui que ele informa que a dívida atualizada dia 31/8/2019 consta pendente pagamento do montante de 37.657.991,84. Ou seja, então existe um erro na comunicação ou não? Isso. Na realidade, a gente está fazendo uma revisão em toda a estrutura de precatórios. Inclusive, nós pedimos ao Diário Razão de 2016 para a gente ver essa duplicidade de lançamento, fazer a correção, inclusive, e encaminhar para o DEPRE. Essa parte aqui que vocês estão vendo, a gente já fez um encaminhamento para o DEPRE e também é uma atualização sistêmica. Tá? Então, daqui, com tudo que for aprovado e com todos os levantamentos, ele é apresentado ao DEPRE. Entendi. E qual a alocação de orçamento de 2020 dos precatórios? Dos precatórios, 2020 ele está estimado em 25.218.000. Porém, se a gente for fazer um cálculo, a gente vê que a gente tem 6 milhões de custeio para pagar essa questão de precatório. No caso de uma insuficiência no pagamento dos precatórios? Exatamente. Então ficaram 6 milhões, em torno de 6 milhões. Isso. Outra pergunta que vem ao encontro também de uma alocação, que você falou, que citou aí o IPRENT, né? Qual seria a alocação para 2020 da insuficiência financeira para o IPRENT? Mesmo que seja por transferência extra-orçamentária. Tá. No caso, a insuficiência, Rodrigo, é o seguinte.
nós tínhamos uma insuficiência de orçamento que vinha se arrastando 2017 para frente, nós quitamos 2017, temos uma boa parte de 2018 para quitar agora, e 2019 também para a gente já zerar isso. O que acontece? Quando a gente elabora o orçamento, a gente pede que o IPREM encaminhe para a gente os valores, né, previstos na LDO, justamente para suprir essa insuficiência. Tá? Então, ele está de maneira geral dentro do orçamento. Eu vou pegar aqui para você a tabela, só um minuto. Você tinha citado o valor total, né? Porque aqui para a gente, na LDO, ele apresenta de maneira, como eu disse, bem macro. Tá? Então, por exemplo, a ação 2046 é a manutenção geral do IPREM. Então, dá 28.506.000. Isso já computa a insuficiência financeira ali dentro. Se eu colocar um ofício depois, você consegue me responder? Detalhar? Consigo, tá. Consigo. No caso das emendas impositivas, quais as rúbricas que elas estariam? As emendas impositivas... Ela estaria em cima, dentro de uma rúbrica só, né? Aqui é assim. A partir do momento que ela está como reserva de contingência, ela dentro do orçamento ela está prevista na ação 9.999. Dessa ação 9.999, dentro do orçamento, da Lei de Orçamento Anual, Lei Orçamentária Anual, a LOA, é feito a divisão por secretarias. Então, por exemplo, o vereador, por exemplo, tem uma emenda impositiva indicada para a saúde. Então, ela sai da rúbrica da saúde, mas isso no orçamento, tá? Na LDO, ela está prevista na ação 9.999. Ela fica condicionada ao pagamento dentro do contingenciamento. Dentro do contingenciamento, isso. O valor dela é previsto dentro da dotação do contingenciamento. Em relação às entidades de terceiro setor, qual é a diretriz orçamentária das entidades de terceiro setor para 2020? O termo de fomento? Isso. O termo de fomento a gente manteve os mesmos valores. O que acontece? Você tem os valores? Os valores que foram repassados esse ano, acho que, se não me engano, está na base de 1.200.000 e pouco. Né, Patrícia? E ele se mantém? Os repasses do termo de fomento, né? 1.270.000, se não me engano. 1.276. É isso, né? 1.276.000. Ele mantém porque é o seguinte, Rodrigo, nós temos uma dificuldade orçamentária e financeira muito grande. Taquaritinga, ela tem, teve aumento de arrecadação? Ela teve uma previsão de aumento de arrecadação que está ali na corda bamba. Não sabe se concretiza ou se não concretiza. A gente vai conseguir fechar isso mais para o finalzinho do ano. Vou citar um exemplo para você. Pode falar. O valor menor. Então, ele chega a quase 1.300.000, mais ou menos. Então, nessa condição que eu estava dizendo, né, do nosso orçamento, a arrecadação nossa, só para vocês terem uma ideia, o ICMS, normalmente, ele vem exatamente o que está previsto. O FPM, ele mantém com aquela questão do 1%, ele dá um superávit. Em compensação, eu até mostrei hoje para a dona Neide, a questão do Fundeb. O Fundeb, até agora, ele já tem um déficit de quase R$400 mil de arrecadação. Então, assim, isso a gente tem que colocar recurso próprio. Né? Então, além dessas despesas que nós temos que empregar recurso próprio, tem algumas outras despesas, outras receitas oriundas do governo federal, governo estadual, que não chegam. A despesa já foi executada, nós temos que pagar. Então, a gente faz o socorro em conta, paga com recurso próprio para depois fazer o reembolso. Então, diante de tudo isso, o que a gente precisa? Manter o pé no chão, realmente, manter esses valores de repasse para as entidades, para a gente conseguir suprir isso até o final do exercício. Entendi. Outra pergunta, você citou aí em relação ao SAET, a previsão, os gastos com o SAET. Existe algum valor de obra previsto dentro da autarquia para a extração e tratamento de esgoto? Existe já algo previsto? Tem, sim, é aquilo que eu disse. Quando você abre aqui no caso do saneamento básico... No caso eu falo a estação de tratamento de esgoto, seria essa que foi recém-inaugurada e não dos distritos. Todas essas... como que eu posso te falar? Todas essas situações onde a gente coloca reforma, ela não precisa ser necessariamente distinta. Falar, para aquele ponto. Tá? Ela está para manutenção de estação de tratamento. Ponto. No orçamento a gente fala estação, reforma e manutenção para estação de tratamento do local tal, do local X, do local Y. Essa distinção e essa distribuição é no orçamento. Na LDO ela é bem geralzão mesmo, ela é bem geral. É uma coisa, também é uma situação que, se você quiser fazer o requerimento, a gente consegue apresentar, porque inclusive nós já estamos elaborando o orçamento, então já tem ele destrinchado também. Perfeito.
Outra situação seria em relação ao reajuste do salarial, né? Como você bem disse, ela vinha, você citou 4%, né? Em relação a até 2022, e houve uma queda aí nos índices, né? Então, acompanhando aí recentemente, ele estaria fechando aí em torno de 2,5%. Dentro dessa previsão que você fez aí, na LDO e depois logo em seguida na LOA, ela vem respeitando esse percentual de reajuste. Exatamente. A gente não pode prever uma despesa maior do que um percentual de ajuste na arrecadação. Então, a gente não pode falar, vou dar mais de reajuste, sendo que o nosso percentual de reajuste na nossa arrecadação é menor. Entendi. Então, ele se mantém o percentual aí dos índices aí, que hoje seria em torno de 2,5%. Exatamente. Entendi. Então, aproveitando essa resposta, existe uma previsão de reajuste salarial dos ativos e dos inativos dentro desse percentual ou não? Dentro desse percentual, sim. Aí, volto a falar, a questão da lei de responsabilidade fiscal. Sim, eu entendo. Na virada do exercício, a gente vai ver o fechamento e o nosso índice de folha. Não adianta o prefeito querer dar reajuste se ele não tiver limite prudencial. Se ele já tiver estourado, a lei de responsabilidade fiscal nos barra no reajuste. E demais ações que tem que Mas, respeitando o índice aí de 54, 51... A gente tem previsto esse valor. Previsão do reajuste pelo índice inflacionário. Inflacionário do período. Outra pergunta que também eu queria saber se existe alguma previsão orçamentária para o pagamento de cartão alimentação para os aposentados ou algum projeto similar, no caso foi citado em relação a um pagamento de um benefício de saúde. Dentro do que é apresentado aí, existe o pagamento, existe uma rúbrica, existe uma dotação específica para esse tipo de ação? Dentro de cada secretaria, como eu disse aqui nos quadros, ele apresenta o seguinte, a manutenção, né, no caso, manutenção de pessoal em cargo social. Então, ali dentro, nós temos previsão de dotação orçamentária, justamente para reajustes e também para contemplar essa questão. Se for aprovado por lei, a gente tem essa possibilidade. Entendi. O ano passado, nós levantamos uma questão que foi em relação à obra de duplicação da via que dá acesso à Vila São Sebastião. Então, se você pegar ali da Fundação Edmilson até o pontilhão da vila ali, que se eu não me engano, o nome da rua é Rua João Perrone, né? Então, tem foi divulgado aí uma duplicação daquele local, né? Através de um repasse de R$1 milhão de emenda positiva de um deputado, né? O deputado estadual Marco Vignoli, pelo que foi anunciado. Eu queria saber se esse valor contempla a indenização dos imóveis daquele local, ou se esse R$1 milhão seria só para a obra. Esse valor e essa questão do objeto depende muito do convênio como ele foi lançado, que aí a gente já não tem acesso, é mais o pessoal do convênios. Então, assim, o objeto que foi lançado no convênio, como que ele foi colocado, como que ele foi empregado no convênio, aí é o pessoal do setor de convênios que tem acesso. Eu entendi no caso da obra, eu perguntei no caso da indenização dos imóveis dali. Então, porque você citou aí R$3.079.800 para fim também de indenizações de desapropriação, que tá na rúbrica aí que você falou. Sim, sim. Isso. Esse valor, né, na questão da indenização de baixas de imóveis, essas coisas, já é para a gente manter da mesma maneira que foi 2018 para 2019, nós temos ainda as parcelas do prédio da Stephanie. Sim. Então, esse valor está embutido nesse condicional. Então, de primeiro momento, até eu te envio depois por ofício as Sim. perguntas e você depois pode mandar para Claro. mim, assim, até com mais tempo. Sim. Então, de momento, assim, pelo que eu entendi, esse valor de R$1 milhão não contemplaria o pagamento indenizatório daqueles imóveis que ali estão, assim, a princípio, porque o convênio lá, ele vem tipo assim, uma emenda positiva para a realização de uma obra. Aí depende do processo licitatório tudo, porque eu não entendo que o convênio vai te dar a oportunidade de 2 pagamentos. Exatamente, é só para obras. É só para um, né? Só. Entende? Bom, o meu é só isso, então. Você já falou da rúbrica aí da desapropriação. E eu vou enviar essas perguntas via ofício.
Aí você consegue aí ter um pouquinho de tempo melhor aí, buscar os números aí dentro da LDO que possa estar respondendo, para que a gente possa estar votando aí o orçamento com mais tranquilidade. Muito obrigado. Claro, eu que agradeço. Mais alguém quer se manifestar? Alguma pergunta, Gilberto? Gilberto Junqueira. Boa noite a todos, né? Obrigado, Carlos, pela presença aqui. Deixa eu falar uma coisa. Você colocou aí que dessa verba, dessa arrecadação de 2020, para a saúde vai ser destinado 50.830.000, é isso que você colocou? Deixa eu puxar os quadros aqui, Gilberto. 50.830.000. Que é 25%, né? 15%. É 15%. É que hoje, quando a gente vai elaborar o orçamento, gente, é assim. Não adianta você fazer um orçamento prevendo 15%, sendo que a saúde está gastando 31%. Então, assim, você vai fazer um orçamento prevendo os 15%, sabendo que você vai gastar muito mais do que esses 15%. Entendeu? Entendi. Então, na hora de elaborar o orçamento, a gente leva em consideração as despesas que ocorreu naquele exercício. Entendi. Justamente por isso. E a educação, quanto vai ser destinado? Educação, 52.942.500. A educação, ela mantém um índice. A educação está sempre na base dos 26%, 27%. Entendi. Outra coisa, se dá para você me colocar, no dia 1º de janeiro de 2017, quando o nosso prefeito assumiu, quanto que ele encontrou de precatório, né, para pagar, e quanto foi pago até hoje? Então, é justamente esse levantamento que nós entregamos para o DEPRE, né? Nós tínhamos uma condição ali de precatórios lançados de 37.218.000, que é inclusive que está aqui na LDO. Que tinha que pagar. Exatamente. Diante disso, com baixas, comprovação, só esse ano nós já pagamos mais de R$1 milhão de insuficiências e termos de compromisso que foram assinados, né, diante de 2017, 2018, até mesmo anterior, e não foram cumpridos. Então nós fizemos uma reunião com o desembargador, do qual ele fez um novo acordo com a gente e emitiu os valores que a gente deveria fazer o depósito. Esse total, já em 2019, já passa de R$1 milhão depositados. Sei. E hoje deve quanto? Hoje, nesse levantamento total de precatórios, né, a gente fala que hoje no levantamento total e básico de precatórios, nós temos 35 milhões. Porém, nós ainda temos revisões de lançamento, porque tem lançamento duplicado. Tá bom, muito obrigado. Mais alguém? Uma coisa que é importante lembrar é a questão dos registros de pagamentos de pequeno valor, né? Diariamente a gente tem diversas guias de pagamento judicial de pequena monta, de pequeno valor, que isso, querendo ou não, onera pra caramba os cofres públicos, né? Sempre tem um medicamento que é R$50 mil, querendo ou não, um medicamento 50 mil, um medicamento 70 mil. E essas determinações judiciais, querendo ou não, ela onera muito os cofres públicos, justamente por causa da demanda e da emergencialidade deles. Isso também soma como um precatório de pequeno valor. Certo. Só isso, Carlos? Podemos encerrar? Bom, agradeço a presença de todos e encerramos aqui a nossa audiência. Lembrando que daqui a pouco, às 19 horas, já teremos início a sessão, viu, Gilberto? Então, já pode ficar por aqui que vai tocar direto. Boa noite a todos, obrigado pela presença.